Hoje vocês conhecerão a história de uma das figuras mais alegres e trabalhadoras de Santa Rita. Autodidata, apaixonado pelo Flamengo e louco por futebol, cantor e compositor, pai coruja, artesão e que sempre estava disposto a ajudar o próximo, Valdemar Muniz, ou simplesmente Nengo do Cariongo. A história de Santa Rita, contada pelos seus autores. Eu sou Maria Gorete, minha Muniz, né? Aqui contar a história, um pouco do que eu sei do Nengo do Cariongo, Valdemar Muniz. Valdemar Muniz nasceu aqui no Cariongo mesmo, filho de Galdina Muniz, ali do Olho d'Água, e Godovidinha, que era do outro lado do rio, eu não sei o local, sabe? Mas era filho de Galdina Muniz e de Godovidinha, que era, no caso era Antônio Vidinha. E ele, antes da gente começar, a gente conhecer, eu já havia falado dele, né? Ele era uma pessoa que era lavrador, sempre trabalhou com os pais, era lavrador, trabalhava de roça. Aí depois, em 1887, a gente se conheceu, começou a namorar. Nesse mesmo ano ele foi me buscar, né? E aí a partir daí ele formou uma oficina de bicicleta, trabalhava de oficina de bicicleta, aqui mesmo no Cariongo, aqui na nossa casa. Depois ele foi ser funcionário do Estado, trabalhou no DR, depois foi ser funcionário do Estado. Depois de um tempo ele foi ser funcionário da doutora Helena Rillo, né? Trabalhou 10 anos com ela, assessor dela. E aí a gente foi tendo filhos, e aí ele foi trabalhando, a gente foi progredindo aqui, conseguindo o que a gente queria junto, né? Tivemos 5 filhos, a gente teve 15 netos, uns bisnetos. Infelizmente ele não conheceu os netos todos, né? Faltou 2 netos que ele não conheceu, nem o bisneto ele não conheceu. Então ele era uma pessoa também que era uma pessoa muito católica, pessoa da igreja, tinha um trabalho, era da pastoral, ele fazia preparação pais e padrinhos. Os artesanatos, as músicas e a banda com o amigo César Roberto. Inspirai-me, Deus da vida, quero expressar a minha fé e lembrar de um ser semelhante que viveu em Nazaré. De Davi foi descendente e pai adotivo do Senhor. Paciência, o que o Pai da Providência nos seus ombros confiou. Ele aceitou com paciência o que o Pai da Providência nos seus ombros confiou. Salve, salve, Deus da vida, a quem ponho a minha fé, a um descendente de Davi, operário São José. Salve, salve! Assim, esse grupo um dia ele disse, Maria, não, fazer uma banda, eu e César Roberto. Eu disse, não, você tem dinheiro para fazer isso aí? A gente vai pedir ajuda. Aí ele pediu ajuda para a doutora Helena, né? E ela fez umas camisas para ele começou a vender. Aí ele fazia o bingo, fazia certas coisas para arrecadar dinheiro para comprar essas caixas de som. Aí César tinha o teclado. E aí ele foi indo, lutando com toda a paciência que ele tinha, né? E conseguiu, né, o objetivo que ele queria. E construiu essa banda. Quando foi um dia, nossa casinha era bem aqui do lado de trás. No inverno, nós estávamos fazendo farinha, aí eu vim aqui em casa fazer a comida. Quando eu cheguei cedo, Valdemar, a parede da cozinha caiu. Aí a casa aqui já estava só em pé, né? Faltava botar o piso, botar as portas. Aí ele disse, menina, e agora como é que nós fazemos? Não sei, Deus vai dar um jeito pra gente fazer. Aí quando foi um belo dia, ele disse, Maria, você sabe uma coisa? Eu vou vender acabar com esse grupo. Eu disse, não dá. Mas não vai me dar mais certo não. Eu vou vender meus aparelhos, pra gente terminar ajeitando essa casinha. Aí ele foi vender os aparelhos. Uma parte que era dele, e outra era de César, né? Aí o bem de nós mesmo, porque nós não tinha pra nós ir. Aí só ele era trabalhar nessa época, eu não tinha trabalho. Aí depois disso que eu fui fazer o concurso, no tempo de Oswaldo, aí eu fiz o primeiro concurso, aí passei para ser zeladora, né? Só que a briga de Oswaldo Muniz.
Aí aquele ano eu perdi. Aí teve de novo, aí tornei fazer o concurso de novo, passei. Aí graças a Deus, hoje eu tenho meu saláriozinho e a pensão que ele deixou pra mim, né? Eu queria que ele estivesse aqui vendo essa pensão, mas Deus sabe todas as coisas, né? Porque com ele aqui, as coisas seriam melhor, porque ele sabia fazer minhas coisas. Hoje eu vivo pedindo para fazer uma casinha para botar minhas galinhas que estão jogadas, pedindo para fazer um canteiro, e ele fazia a casa para nós tínhamos nossas galinhas, nós tínhamos nossos canteirinhos, nós não fazíamos de carro, tem cebola, tem cheiro verde, essas coisas, tudo nós tínhamos no comprado. E hoje tudo era ele que fazia. Ele começou a cantar na igreja, né? Aí a partir daí ele foi tirando aquela cornamenta que ele ia gravar um CD. Aí ele começava a escrever, toda noite ele escrevia um pedacinho e me chamava para mim ver as músicas, que nota eu dava. E ele botava as palavras, eu dizia assim, você é essa música apaixonada, é? Aí ele dizia assim, não, porque cantor tem uma história assim, eu disse, tem alguma paixão não resolvida? Eu gostava de brincar com ele assim, né? Ele dizia, não, é porque a gente gosta de falar dessas coisas. Então ele começou a copiar de noite, assim, sentava ali na mesa, pegava o violão e começava a copiar a música. Dizia, Maria, vem aqui essa música aqui, vê que nota você dá. Ele não chamava de Glória, não, era de Maria, né? Aí eu ia lá, dizia, dava 8, 10, 7, ele dizia, só isso. Quando eu dava 10, ele ficava alegre, né? Então, a partir daí ele começou, alimentando para que ele fosse conseguir esse projeto de gravar um CD. Graças a Deus ele conseguiu, né? Dois sonhos que ele tinha, gravar um CD, comprar um transporte para ele trabalhar, e ele conseguiu realizar esse sonho. Infelizmente, né, depois Deus precisou dele e levou, né? Mas ele era uma pessoa muito criativa, ele era artesão, ele fazia cada coisa que hoje eu não tenho mais, assim, as coisas que o pessoal foram levando, tem algumas coisas na casa de Holanda, tem algumas coisas ainda ali fora, mas que ele fazia coisa de palha, de madeira, fazia peixe de madeira, fazia cada coisa que ele tirasse da mente, fazia bico de tucum. Tinha uma coisa, porque os meninos destruíram tudo, tinha um lugar aqui onde ele fazia, tinha aquelas, tipo uma oficina, né? Sentava ali, quando não estava escrevendo as músicas, ele estava lá fazendo os artesãos. Então, uma coisa assim que era uma pessoa que faz muita falta hoje para nós, para mim, principalmente para os filhos, para os netos, e para a família, que aqui onde a gente mora, todo mundo é família, né? É uma pessoa que deixou um legado, uma pessoa que só praticou o bem, só veio para semear o bem. E a gente fica assim perguntando por que foi da maneira que foi, né? O começo do namoro e a formação da família. Já cansei de procurar em outra alguém o que antes era você quem me dava mais carinho, doces beijos e calor. Se não sabe, só em você eu encontrava. Não consigo encontrar outra mulher que possa assim trazer de volta a minha paz. Eu apostei tudo que eu tinha nesse amor. A minha vida sem você é ruim demais. Só você, só você, só você é a paixão da minha vida. Só você, pra trazer de volta a minha paz perdida. Assim, eu conheci ele, eu sempre ia falar dele, né? Mas eu nunca tinha conhecimento com ele. Aí eu fui morar para São Luís, trabalhar em casa de família, aí eu vim embora. Quando eu vim embora, eu conheci ele. Então, assim, aí eu conheci ele, assim, eu fui para São Luís trabalhar na casa de família. Quando eu voltei, eu conheci ele. Eu fui para uma festa, ele fazia festa com umas radiolinhas, né? Lá eu conheci ele. E lá a gente começou a namorar. Aí depois a gente começou a namorar escondido. Meu pai e minha mãe não queriam. Porque ela dizia assim, porque ele é negro, minha mãe era negra, mas ela era racista, sabe? Porque minha filha morreu, mas minha mãe, ela era preconceituosa, assim, minha mãe, assim. E eu sempre, assim, tinha aquela coisa, assim, de gostar dele, assim, gostava mesmo dele, e depois a gente começou mesmo um namoro sério, aí um dia ele pediu a minha mãe, e minha mãe disse que não dava. Porque ela dizia assim, que ele não tinha trabalho, não sei o quê. E a gente não tinha também nada, a gente era pobre. A gente hoje, graças a Deus, estamos pobres, mas estamos ricos da graça de Deus, né? Então aí minha mãe não queria. Aí quando foi um dia, ele disse assim, no dia 9 de agosto, foi de 2070, foi 2070, aí ele foi, marcou pra gente se encontrar. Tinha mais aqui no Cariongo, aí ele ia pra reza, depois da reza ele ia me buscar lá em casa. Aí meu pai nesse dia fez farinha, os cachorros estavam dentro de casa comendo a farinha, né?
tinha muito cachorro lá em casa. Aí eu deixei a janela só encostada. Quando ele chegou, bateu na janela, eu me espantei, eu tava cochilando, me espantei, aí eu só fiz que vestir minha camisola por cima da roupa e só tirei a roupa e saí. Quando foi de madrugada, meu pai ia pescar, justamente com o irmão dele, daqui. Aí quando ele chegou lá, disse assim, Maria não tá lá? Meu pai trocou pro meu cunhado Gueba, né? Ele disse, não, o senhor não tem não. Aí disse que ele ficou bravo lá, xingando. Aí eles foram pescar, eles foram porque não tá faturando no campo, né? E aí sei que nesse período aí foi essa coisa todinha. Aí a gente começou, aí fomos, depois de um ano a gente casou, aí fomos participar da igreja, que ele era assim da igreja, mas eu não tinha aquela vocação de ir para a igreja, né? Ele me chamava, disse, não, ele vai, lá você reza por mim. Aí ele ia. Até que um dia ele disse, Maria, bora para a igreja. Aí eu disse, bora. Aí a partir daquele momento que eu disse bora, eu disse sim, não foi para ele, foi para Deus, né? Aí eu comecei a ir para a igreja com ele. Às vezes quando ele se arrumava, já estava pronto, bora, já estou pronto. Então é assim, foi uma convivência de 36 anos, mas foi uma convivência que todos os casais têm um momento difícil, mas graças a Deus nós já tínhamos nossos meios, mas nossos filhos nunca vimos nós brigar, nunca vimos nós zangados. Eu sempre digo assim, olha, quando vocês alegres na rua, era mesmo que aqui em casa. Era com filho, com neto, do carro, todo mundo. Não tinha diferença para isso. Ele era ele não trabalhava nessa época. Ele trabalhava só de lado com o pai dele, né? Porque com o pai dele não, com o irmão dele mais velho que mataram aquele tio, o pai do irmão dele, que criou ele. Porque o pai dele morreu, ele ficou com 8 anos. Morreu no AVC, né? E aí o pai que ele tinha era a mãe e o irmão mais velho, que depois de uns 7 anos nós tínhamos sido quase tudo, eles mataram ele aqui, trabalhando de chapéu de couro. E aí a partir dali que ele me trouxe, aí o irmão dele arrumou lá um serviço para ele. No DR, trabalho de mecânico, aí ele vinha aqui para Coroatá, passava mês, 15 dias, vinha em casa, passava na semana, voltava, passava mês para lá. E assim, aí ele não trabalhava assim, quando a gente conhecia, ele não trabalhava em nadinha. É por isso que a minha mãe não queria, porque que ele era chamado até de vagabundo, né? Aí ele foi trabalhar no estado de mecânico, né? Ele trabalhava no Secretaria do Estado, ele era serviço aqui na GED, aqui em Itapecuru, presta serviço aqui um dia em Santa Rita também. Depois ele se aposentou, e no caso assim, ele como já estava quase aposentado, né? Quando foi isso que ele morreu, que ele ia se aposentar do DR, do estado. Aí lá veio a doutora Helena, chamou ele para trabalhar nas políticas. Aí trabalhou 10 anos com ela. Assessor, ele ia para São Luís pegar toda a informação aqui, participar das reuniões, aí levar tudo para lá. E ficou 10 anos trabalhando com ela em assessoria com a Helena Rio. Então é assim, foi assim que a gente conheceu, aí numa festinha que ele gostava de fazer festa com lavar uma radiolinha, os amigos dele, aí nos interiorzinhos fazia as festinhas, lá se conheceu e pronto, aí aconteceu. Aí eu tinha 15 anos, ele tinha 20. 15 anos. Pois é, e fui lá e foi me buscar lá. Foi de lá dos velhos. Aí depois foi só amor e fazer os meninos. Como era Nengo pai? Era ótimo, ele assim, ele era uma pessoa que ele não batia, ele só conversava. Só teve uma vez que ele bateu em tudinho, porque ele chegou da escola, a gente estudava de noite, né? Começaram uma briga lá dentro do quarto. Yolanda, até a Yolanda já estava no meio. Não era só os 4 meninos, a Yolanda já estava aí. Começaram uma briga dentro do quarto, ele pegou, bateu em tudinho, que ele era assim, ele falava uma vez. Agora eu não, eu era mais de bater. Os meninos se arrumassem assim, mamãe só batia em nós, os outros a mãe não bate. Porque assim, eu não sei nem porque nesse tempo eu era mesmo muito nova, não tinha noção se minha sogra brigava, minha filha, porque não dá um trabalho. Porque ele tu dá comida, tu dá banho, dá de comer, bota para dormir. Quando eu esquecer que a preocupação é grande, e é verdade. E eu sempre lembro que ela me dizia. Pois é, então foi isso. Mas ele o menino era um bom pai. Um bom pai. É porque ela não está aqui, porque ela tivesse, ela ia falar do pai que ela tinha, que ela é um exemplo do pai, que ela, tudo dela é o pai. Ela hoje já conversa comigo, ela não conversava comigo. Os meninos sim, agora ela não, tudo dela era o pai dela. Às vezes estava conversando aqueles dois, eu chegava e eles se calavam. Eu não procurava o que era, porque eles não diziam. Eu já sabia, eu ficava na minha calada, só que era curiosa para saber o que era. Mas ele era assim, tudo que ela queria, ele fazia. Tudo que ela queria, ele fazia. Então eles tinham dois, eles eram dois assim, eles têm pai e filha, e a mãe não tinha a ver, né? Já com os meninos sim, até hoje, assim, todo mundo, mãe, você assim, mãe, a senhora pode fazer isso para mim? Eu disse, mãe, a senhora, diz o rapaz, por que eu tenho pai de vocês? Não, porque a senhora sabe falar, e nós não.
Mas ele nunca se negou às costas dele, era sempre um pai bom, um avô. Era exemplo de pai e avô, uma pessoa assim, de esposa, uma pessoa maravilhosa. Os trabalhos sociais e a candidatura de Nengo. Ele foi candidato 4 vezes. E eu dizendo para ele, larga esse negócio de mão, menino. E ele temando. Só mais uma vez, Maria, rapaz, larga esse negócio. A gente tirava, ontem foi domingo, eu falando com o menino, na casa do meu pai, ele disse assim, seu Nengo era uma pessoa, não é porque morreu, era uma pessoa muito boa, deu mais tempo à mamãe. Ele me lembrando que ele deu essas tempo a essa mãe dele e elas nem voltaram para ele. E aí ele tirava o dinheiro para comprar gás do nosso salário, tirava do meu junto dele, embora, mas dá um gás. Tirava, comprava gás, dava telha que nós temos aqui, a gente tá na nossa casa. Ele tirava, fazia o que dava para fazer, mas felizmente o povo é como a Maria Cafaré, o povo é muito falso. E foi candidato 4 vezes. Qual foi a vez que ele mais chegou perto dele? Não, porque todas as vezes que ele candidatou, os votos que ele tirava era mais que ele ganhou foi 160. De lá pra cá foi diminuindo. 100, 90. Ele disse que ia tentar uma vez dizendo pra ele largar esse negócio de mão. Isso aí parece que é esse negócio que não sai na pessoa. Aí Manuel vai ver aí, ó, que ele entrou. Aí vai querer de novo, vai querer de novo, na próxima eleição de novo. Aí eu dizia pra ele, larga esse negócio de mão, larga esse negócio de mão. Ele, não, vamos mais uma vez. Bem, larga de ser teimoso. Aí eu estava sempre com ele do lado dele ali. Dizia não, mas quando ele dizia bora, eu não dizia não. Ia com ele. Nós chegava a sair daqui de casa, às vezes de manhã, você chegava de madrugada, lanchava pela rua, chegava, era só banhar e deitar. Quando era cedinha, levantar as 2 tirar no mundo. Uma vida corrida, esse negócio de dinheiro. Pedia. Aí tinha gente ainda dizia assim, nego não ganha, que nego não tem dinheiro, nego é pobre. É? Gente da minha família mesmo, só dizer. Só ganha quem tem dinheiro. Ele passou um tempo no sindicato, ele ajeitava as pessoas como se ele fosse funcionário do sindicato. As pessoas lá dentro às vezes não faziam as coisas, ele levava assim para fazer lá. Ele nunca estava no sindicato assim para dizer que tinha um salário do sindicato. Ele ajudava lá direto, ele tempo de Doraci, que era presidente, ele levava a pessoa para se apresentar, ele fazia qualquer tipo de serviço, ele levava para São Luís, a pessoa que ajudava assim as pessoas mesmo. Não estava no sindicato. Mas ele sempre estava lá presente no sindicato, nas reuniões, tudo que participava, tudo que tinha nos conflitos, nas coisas, negócio de terra, ele sempre escondia de mim, que eu tinha medo dele ir. Aí quando foi um dia ele saiu aqui, disse, eu vou bem aqui rapidinho na Santana. Foi lá para Ipioca, chegou de tarde, eu disse, lá para onde, vem? Eu estava lá para o conflito, para você não ter jeito não, né? Não, de você porque você não ficar preocupada. Aí foi para lá, o conflito, lá no meio tinha polícia, tinha toda a coisa, nesse tempo estava o Oswaldo. Aí no tempo daquela do búfalo, ele era no meio com o Oswaldo, aquela coisa toda, e eu tinha medo. Uma vez foi um conflito aqui, bem aqui no São Benedito, aqui perto ali no Adi, eu fui com ele para nunca mais. Chegamos lá, era tanto do pessoal lá com arma, era jagunço do Sebastião, do pessoal Ramando nessa época, e o pessoal de Oswaldo também, e a polícia lá com o Oswaldo. Digo eu que nunca mais fui uma pessoa que era outra coisa. Cheguei lá, não, passamos lá no meio do pessoal com aquelas armas ali. Pois é, ele era uma pessoa assim que estava assim, sempre no movimento, estava ali. Da igreja? Da igreja ele estava ali sempre na hora da liturgia, fazia uma leitura do evangelho, era uma pessoa que era muito, tinha uma coisa assim na mente, os evangelhos, as leituras, tudo ele tinha assim eu sou ministro da palavra, mas eu não sei buscar assim as palavras, assim, leitura tal lugar, ele não, já estava ali com tudo na mente. Ele estava ali pra gente, no coral de canto, a pessoa que cantava na igreja, que animava mesmo, na leitura, tudo ele fazia um pouco de tudo, sabe? No correio de canto, fazia a leitura, ele está ali na acolhida, uma pessoa que está assim pra gente na igreja, tudo quanto dava para ele participar, ele estava lá presente. Fazia mesmo, ele tinha vontade de ser ministro. Depois que ele foi, que tive as oportunidades. E eu estou lá, me lembrando dele, que Maria, quando vier uma formação de ministro, nós estamos nós 2 lá. Então hoje eu fui chamada pelo padre Orlando, sou ministro da palavra. E assim, eu tenho assim uma compromisso que eu não sei celebrar, assim, fazer uma celebração, eu só. Se eu tiver 2, 3 ministros, nós celebramos, todo mundo junto. Falando essa parte, a partir da palavra, a partir da comunhão, né? Do pão da palavra, porque tem a mesa da Eucaristia e a mesa da palavra, né? Eu já da Eucaristia eu já não sou muito, porque eu não sei dizer aquelas palavras assim, ainda não sei, na minha mente, eu acho que eu tenho que ter mais uma formação para mim saber dividir a comunhão. Já na palavra eu sei fazer a palavra.
já na comunhão, que é a Eucaristia, eu não sei ainda lidar direito, sabe? Eu quero muito aprender isso. Nós temos agora um trabalho domingo, que eu quero conversar, que a gente vai ter uma confissão, eu vou conversar com o padre Orlando, padre, como é que eu faço, me ajuda. Eu quero saber se celebrar eu só. Mas lá não tem aquele, que nem tinha aquele dom mesmo de celebrar, ele animava, era uma coisa assim, gratificante. Conhecendo Dona Gorete. Assim, eu nasci na casa dos meus pais, fui criada com a minha avó, né? Minha avó Ernestina, ela já faleceu. Aí eu fiquei com a minha tia, que é a irmã do meu pai, né? Emanuel conhece meu pai, acho que ele não conheceu minha mãe. A minha mãe, ela era do pessoal do Pestana, e meu pai era do pessoal do Gonçala. Então, meu pai, meu pai e minha mãe morreu, aí ficou só meu pai, né? Moro no Carianguina. Lá eu nasci, aí fui criada com a minha avó morreu, fiquei com a minha tia. Aí depois eu vim para casa do meu pai, não quis voltar mais para lá. Aí foi o tempo que eu fui trabalhar em São Luís em casa de família, para me sobreviver, né? Assim, porque meus pais eram pobres, não tinham condição de me dar tudo que eu queria. Aí eu fui trabalhar em São Luís em casa de família. Fiquei um tempo, aí foi quando eu vim de São Luís, aí eu conheci Nengo, aí não quis mais trabalhar em São Luís. Aí fui, mas não foi contra a minha vontade. Minha mãe botou lei para me tirar eu dele, né? Aí eu danei voltar, aí pronto, aí foi o tempo que a gente casou. E assim, eu estudei, só terminei, eu não fiz meu segundo grau completo. Eu já fui estudar depois que eu casei com o Nengo, que eu estudava, aí eu ficava de casa de família, aí tinha tanta dificuldade. Aí com a minha avó botava no colégio, ela disse que eu ficava brincando. Aí eu fui para casa de família, trabalhava, estudava, aí depois eu parei de estudar, fiquei só trabalhando nele. Aí já fui terminar, fazer o primeiro ano, ia terminar o segundo, aí já morando com o Nengo. Nós íamos para o colégio de noite, eu e ele, e os dois meninos mais velhos. Nós íamos para a escola, nós conhecemos o Zé Manel, né? Aí nós íamos no coletivo, aí vinha nós quatro, aí o pessoal achava engraçado que nós estudávamos junto com os filhos. A professora que ela é minha madrinha, Sebastiana, esse pessoal, tudo pessoal da igreja, achava muito bonito, porque assim, às vezes ele chamava a atenção de todo mundo na sala de aula, depois chamava nós separados. Que nós não ia fazer bagunça, né? Dois pais, mãe, pai de família, para nós estar fazendo bagunça na escola, os meninos gritavam, pulavam, fazia aquela danação, a gente falava para os meninos, a professora chegava a chamar a atenção de todo mundo, depois ela chamava nós dois conversar. Só eu tenho que chamar todo mundo a atenção, eu sei que vocês não fazem parte dessa bagunça, mas vocês estão lá. Então eu só perdi isso, mas toda vez vou ter que te chamar assim. Então é assim, a gente. Então assim, eu fui uma menina assim, muito sofrida, assim, um pouco de casa alheia. Na casa da minha família, dos meus parentes, fui para casa de família. A gente passava tanta dificuldade para ajudar os pais e para ter uma vida melhor, né? Mas, infelizmente, a gente luta e não conseguiu tanto que a gente queria. Eu já fui construir alguma coisa depois que eu casei com o Nengo, que a gente foi trabalhar, nós dois que construímos alguma coisa. Quando nós casamos, nós não tinha nada. Nós só tinha fácil menstrual, só uma redinha. Então, assim, é o que eu falo de mim, assim, eu não sou aquela mãe exemplar, eu faço tudo para agradar meus filhos. Faço o que eu posso. Às vezes o padre disse assim, Yolanda, quando tua mãe morrer, tu vai chorar só de remorso. Eu disse, padre, ela viu mais uma mãe de que ela me ajuda. Eu olhei para ela assim, tá vendo de ensinar, né? Porque ela gosta de ficar com o pai. Então é assim, a situação, as coisas da vida da gente hoje é uma história, né? Então era o Paulo Juan, chamava ele de Cabocão, né? Porque todo dia de manhã ele chegava, aí dizia assim, vem cá meu filho, abraçava ele, fazia a cosquinha no bucho dele, ele sempre foi gordinho aí, eu te medir aqui, aí ele ia medir ele assim, hoje está mais grandinho um pouquinho, ele ficava tão garantido, aí assim, se chamar ele de outro nome, ele não gosta, mas chamar de Cabocão, ele fica tão feliz, ele diz, não, porque vovô que me chamava de Cabocão, pode me chamar, de outro nome pode me chamar não, ele não gosta. Não gosta de chamar de um apelido, ele não me chama desse apelido, eu chamo Cabocão. Porque o avô dele gostava de chamar de Cabocão, ele era de Maria, né? Aliás, ele gostava de tudo. Mas até assim, aquela pegamento, mais aquele que era o caçulinha, né? Tá todo mundo já grandinho. Então ele se apegava mais a ele assim, e ele assim, ele sofreu demais assim, com a perda do avô dele. Além do que nós criamos, mas a Yolanda, que é a mãe dele, e o Cauãzinho, que é o Cabocão, né? Sofreu mais. Todo mundo sofreu, até hoje a gente sofre, né? A perda, a falta dele. As amizades e a paixão pelo Flamengo e o futebol. Ele era doente por aquele Flamengo, tinha até carteirinha. Carteirinha e tudo. Aí a gente dizia, eita, meu Deus do céu. Ele assistia jogo e dizia assim, Valdemar, Valdemar, rapaz, a gente acha, quer, Maria? Ele ficava ali, ele ficava assim, na hora do jogo, aí eu ficava chamando ele para me trocar qualquer coisa pra ele ficar surdinho. Eu digo, ei, rapaz, ei,
O que foi, Maria? Rapaz, você não escuta, a gente tá falando com você. Ah, tô assistindo aqui o jogo. Aí era flamenguista doente, era de carteirinha, viu? Era doente de carteirinha. Flamenguista de verdade. Aqui em casa a maioria são flamenguistas. Só tem um palmeirense que é o mais novo. E tem o que parece que ele é corintiano, mas ele também torce pelo Flamengo, né? Ele tava torcendo pelo Flamengo. E o pai dele também torcia pelo Corinthians. Ele era flamenguista, mas sempre tava ali dando uma coisa, mas era Flamengo mesmo de carteirinha. Tinha carteirinha ruim, né? Porque botaram fora ali, tiraram todo o lugar que eu guardei. Mas tinha carteirinha de Flamengo. Era uma pessoa mesmo. Tinha 3 camisas do Flamengo. O dia que morreu, ele morreu, eu tava com a camisa do Flamengo, não era, Manuel? Ela viu lá. E no caso assim, Ai. pra jogar futebol, ele fugia de casa? Ó, deixava ela comer na mesa. Ó, às vezes dia domingo, eu ficava com raiva, eu chorava. Na hora que ele tinha que sentar na mesa pra comer, eu me dizia, né, bora pro jogo. Maria, comeu, comer aí. Pois deixava a comida e ia de bicicleta, jogar bola, ia pra Jiquiri, ia pra Pedreira, ia pra lugar pra Mato, pro Joiteiro, ia de bicicleta mesmo. Não ia acreditar. Não tinha moto, não tinha nada, né? Ela não tinha a minha condição de comprar. E aí ele ia deixar, mandar eu cobrir o comer. Aí eu ia comer sozinha. Aí quando ele chegava, eu ia esquentar a comida dele. Esquentava, zangava, mas esquentava. E sempre, graças a Deus, ele quando chegava de casa, ele nunca botou o comer dele. Ele sempre botava comer, mas só no prato. Não, senhor, botava aqui, botava numa vazia, em outra. Sempre, graças a Deus, nós fizemos muito bem, né? Porque morreu não, meu marido estava casado. Era bom de futebol? Demais pra jogar bola. Quebrou perna, quebrou nariz. Não deixou de jogar? Não deixou. Ó, ele quebrou a perna. Como que ele quebrou a perna? Nesse dia, nós só tínhamos um filho, o mais velho. Nesse domingo, ele estava tão alegre. Nesse dia, ele arretou a cadeira pro menino, botou macarrão, arretou tudo de tarde, mediando para esse jogo. Ele tinha uma máquina, ele gostava de costurar. Ele fez um short, ele tinha uma máquina aberta, a máquina acabou. Ele fez um short para ele jogar bola nesse dia, arretou a cadeira do Randico, foi tudo arrumadinho. Vou jogar bola. Eu falei, vou jogar bola, tá bom. Eu nem fui pro jogo, eu tô aqui, era mais hora que eu mais cedo. Aí vi o irmão dele passar de bicicleta. Nesse tempo nós não tinha transporte, ninguém por aqui tinha transporte. Ele foi lá pra Pedreira, na casa Chico Crente, que hoje não tá mais o Chico Crente ali, vocês já viram falar. Aí ele tinha uma rural. Aí ele foi lá, que o seu Chico Crente com eles era muito amigo, eles toda a família aqui gostava demais. Ele foi lá e pediu, que era o João que mataram, João Muniz. Aí João foi lá, pediu a rural, ele deu. Aí ele passou para buscar Nego. Na volta, porque ele entrou aqui para me arrumar o documento de Nego. Aí eu disse, o que é mesmo, senhor? O que aconteceu? Nego quebrou a perna agora. Eu disse, o que é, senhor? Oh, meu Deus. Aí arruma a roupa dele aí e os documentos dele. Eu arrumei, botei na sacola e disse, leva a mim isso. Não, tu não vai não, eu vou com ele. Aí foi levar para São Luís, com a perna quebrada. Quando a perna sarou, ele começou a jogar de novo. Aí ele passou a ser goleiro. Aí quebrou o nariz, quebrou o dedinho, continuou jogando. Só parou de jogar mesmo quando nós disse, Maria, não dá pra jogar não, tá? Já tá tudo doído. A idade não deixou mais de jogar. Mas era doente com o negócio de jogo. Além de ser flamenguista, gostava de jogar, largava era comida na mesa. Às vezes saía, vou ali, Maria. Quando chegava de noite, você tá falando, foi jogar bola. E era assim que ele era. Igual menino. Igual menino. Alex é menino. Sempre foi alegre. Sempre foi alegre. Mesmo do Carião, sempre foi aquela pessoa que vocês conheceram alegre. O mesmo jeito que ele era na rua, ele era em casa. Não tinha diferença, não. A eterna amizade com Dona Almerinda. Olha, a Almerinda, ela era uma pessoa que ela era comadre da mãe dele. Ela era só comadre, né? Ele trabalhava aqui na roça. A Almerinda conta que ela vinha trabalhar para eles, para meu sogro, né? Que eu não conheci meu sogro. Ela vinha trabalhar para meu sogro com a minha sogra. A minha sogra não convivi com ela há muitos anos. Ajudou a criar meus filhos. Então, assim, ela tinha aquela como comadre e umas irmãs, né? Então, a partir da mãe da minha sogra, Galdina Muniz, é que ela vinha para cá, trabalhava aqui, fazer farinha na casa do forno. Aí ia para casa de Paulão na Pedreira, ela vinha para cá, eles iam para lá, fazer farinha com eles. E aí pegou aquela amizade de como se fosse uma mãe. Que Nego com a Almerinda era assim, às vezes Nego dizia assim, Maria, por que eu faço para a Almerinda mais Mundico? Mundico disse que a família fazia assim para ele. Ele não dizia nem ensina não, porque para eles era uma mãe e pai para ele, porque era uma pessoa que, Ave Maria, era muito gostava demais de Nego. Até hoje de nós, ela gosta de nós, de mim, de meus filhos.
Então foi assim, uma amizade como de mãe para filho. Ela, como um dia com o Nego, era assim, às vezes, Nego, estou precisando de dá para te vir aqui, fazer uma viagem para mim, ele às vezes ia no carro, nós fizemos 2 viagens com ela. Então assim, ele tinha uma amizade muito grande com eles, tanto com a Melina como o Mundi. Pessoa assim mesmo. Ele estava em tudo na cabeça. Era, em tudo ele estava sempre com ela, não falhava com ela. Só se ele não pudesse ir mesmo, se estivesse em algum lugar, mas se tivesse em casa, se estivesse disponível, ele ia, largava tudo e ia para lá mesmo. Nos eventos da igreja, era na Comerinda, aqui na igreja do Cariango, em todo lugar, em Santana, em Pedreiro, todo lugar ele estava sempre ajudou nas dos bingos, a gente vendia cartela, a gente estava sempre lá junto, na discussão, tudo estava sempre presente com a Merinda. A Merinda fez fazer uma festa, né? A Merinda fez primeira vez com outro pessoal. Na segunda vez ele estava ali presente, que ele foi cantar com o Zé da Roberto. E aí ele ajudou na organização de tudo, da bebida, essas coisas, tudo. Ele estava na frente ali com a Merinda para vender as coisas, para ajudar na igreja. Então ele estava ali sempre presente. Na hora de estar o bingo, ele, toda vez ele que estava lá, a última vez do bingo quem já fez foi o Genro de Amerinda, que ele já não estava. Aí quem veio fazer foi o Genro de Amerinda, que ele já faleceu, que é o marido da Rosena, né? Então todas as vezes do bingo, dessas coisas, assim, das ripas, das coisas, ele ficava lá presente, ajudando mesmo, a pessoa mesmo se dedicava mesmo, não saía da igreja, a pessoa assim, que não media para poder estar presente, ele ia mesmo. Olha, o que eu sei contar de Nengo, que ele era um companheiro de luta, né? De uma família de trabalhador rural, né? A minha intimidade começou com a mãe dele em trabalho, na roça, nós trocando o dia, trabalhando em casa de forno, fazendo farinha, né? Eles me convidavam para mim, no tempo que eles tinham muito feijão, eu ia para lá para apanhar feijão com eles, tá vendo? Eles me davam muito agrado, eu com muita criança pequena para criar, eles muito me ajudaram. O João, filho dela, esse que mataram, que era empregado do DNR, era o meu compadre também, padrinho de uma filha minha, né? Quando eles iam fazer farinha, eles mandavam me chamar para me ajudar, para me ganhar farinha, né? Bem, e aí quando eu tive a Francisca, eu dei de afilhada para ela, para a comadre Guardina. Né? Aí nós somos unidos na família, fiquemos bem unidos. Quando minha casa queimou na pedreira, que nós fiquemos só com a roupa do corpo, tá vendo? Queimou rede, queimou cama, queimou tudo. A primeira pessoa que chegou para me socorrer foi ela, o Mário Guardina, tá vendo? Com saco de roupa, rede, lençol para nós, né? Umas pessoas muito íntimas, muito mesmo amante das pessoas. Eles não tinham exclusão com ninguém. Bem, e Nengo estudou, se formou e se empregou no DNR, no departamento, junto com o irmão, trabalhou uns tempos. Lá que ele aprendeu a dirigir carro, né, de motorista. Bem, e ele sempre foi assim desenvolvido. E quando a gente fundou, o Padre Oswaldo chegou aqui, que fundou as comunidades, que nós começamos a reunir, aí ele foi cada vez mais crescendo, teoria de memória, assim, muito inteligente, tá vendo? Para puxar os cânticos, na hora de uma reunião dizia, Nengo, tu faz a abertura aí. Todo mundo dizia logo, deixa Nengo chegar, porque Nengo é bom para fazer a abertura do trabalho. Porque ele fazia aquela alegria que todo mundo achava graça, né? Todo mundo sorria, né? Bem, e assim nós começamos, tá vendo? Depois ele foi estudar para a música, aprender música. E aí ele começou, tá vendo? Quando tinha um encontro, dizia, tem que chamar Nengo para vir para animar nos cânticos, porque o povo não sabe cantar. Aí mandava chamar Nengo. Aí quando ele chegava a ponto, entregava tudo para ele. Aí tudo era resolvido. Quem estava triste ficava alegre, logo se sacudindo, tá vendo? Era aquela animação. Era uma pessoa benquista com todo mundo, era uma pessoa de Deus mesmo. Mas é como se diz, Deus quer o que é bom, né? Quem pensava de Nengo ir tão cedo, tão novo, né? Mas ele deixou história, né? Ele deixou história, deixou uma família bem educada, tá vendo? Os filhos,
Bem, a esposa deixou numa casa para morar, tá vendo? E se tinha alguém que não gostava dele, era o seguinte, porque quando a gente entra na política, lá vem a divisão. Tem aqueles que gostam, tem aqueles que não gostam. Assim também foi comigo, tá vendo? Bem, então ele entrou na política, né? Mas não deu certo para se eleger, mas nunca desistiu do trabalho. Era no sindicato, tá vendo? Era em todos os movimentos. Bem, então ele chegou até ele fazer seresta, né? Como aqui na nossa comunidade, em 2021, foi ele que veio tocar, fazer a seresta aqui, encheu de povo nessa rua aqui. Ele mais César Roberto, deu muita gente, né? E ele era querido por todos. Nengo era uma pessoa que não dava distinção de pessoa, não. Onde ele chegava, tinha alegria. Todo mundo, ou Nengo chegou, era mais quem vinha abraçar ele, né? Porque sabia que tinha chegado uma pessoa de força, de coragem, né? Para dar força para aqueles que estavam desanimados. Quando ele chegava, todo mundo se animava logo com a presença dele, tá vendo? Ele para mim era um irmão. Eu considerava ele como um irmão, tá vendo? Em qualquer momento que eu ligava para ele, nem eu estava precisando de tu vir aqui para me ajudar nisso assim, assim. Aguarda aí que daqui a pouco eu chego. Não demorava, ele chegava. O que é, Almerinda? O que é? Aí eu dizia, Nengo, eu estou me atrapalhando num negócio aqui que a gente vai fazer, eu estou assim, sem plano. Não, faz por aqui que dá certo. Ora, depressinha dava certo, tá vendo? Então ele era essa pessoa assim, de ajudar quem precisava, tá vendo? Ele deixou história, né? Ele deixou saudade. Nós tivemos uma assembleia no salão paroquial, que veio o arcebispo de São Luís, que quando a gente cantou esse cântico, tá vendo que ele gravou, aí o arcebispo disse assim, peraí, aguenta aí, puxou aqui o celular, deixa eu gravar essa música, é muito bonita, deixa eu gravar. E ele ligou aqui, e a gente cantando, e ele gravando, para levar, que achou muito lindo essa música dele. Vai ficar na memória? Eu tenho a cópia ali ainda, tá vendo? Pois é, o povo de Santa Rita, tudo quanto é comunidade, fala nesses cânticos, né? Bem, então é uma pessoa que deixou história, né? Bem, que nunca vai morrer, não. Tá no Maranhão, no Brasil todo, a história de Nengo. O dia em que Nengo se tornou imortal. Nesse dia, no dia de sábado, 17 de agosto, né? Na sexta-feira eu passei um dia e a noite com a minha mãe. A gente quase não conversou. Aí no sábado ele foi me buscar, era mais 11 horas, pra gente almoçar. Aí a gente chegou, a gente esquentou a comida, a gente almoçou, ele tomou banho e foi se deitar, né? No sábado. Aí quando foi umas 2 horas, eu disse, Maria, você me chama pra mim fazer a colocação das carteiras, né? Tá bom. Aí eu fui dentro do quarto, fiquei pra chamar ele, tá assim, dormindo, tão cansado, né? Tava com o palito na boca, dormindo com o óculos, eu só não tirei o óculos, tirei o palito e deixei ele lá deitadinho lá. Aí nisso que eu tô aqui, eu tava lavando a roupa ali lá de fora, aí chega um rapaz buzinando no carro. Aí eu saí, pra mim não acordar ele, eu fui por aqui por fora. Me disse, agora cadê seu Nengo? Você tá dormindo. Disse assim, ó, eu vou deixar o dinheiro de uma cartela aqui pra ele que a menina mandou lá da fazenda de Márcio Rezende. Tá bom, aí eu fui, peguei o dinheiro, quando eu fui pegar o dinheiro, ele foi, se levanta e disse, ô rapaz, seu Nengo, eu lhe acordei, ele disse, não, eu já levantei, porque eu tenho tanta coisa pra fazer ainda agora, rapaz, tem que correr mesmo pra quando eu dei o recado no carro, que eu vou resolver ainda agora de tarde. Aí tá bom, ele saiu, ele tomou banho, ele saiu. Quando foi mais... Era mais ou menos uma hora dessa que ele chegou. Aí disse, Maria, cadê seu telefone? Tá aqui em cima da cama, velho. Já liguei tanto pra você e você não atende. Disse, não, eu não vi o telefone tocar, não. Disse, não, eu liguei pra você um bocado de vezes. Aí a Holanda tinha chegado da rua e eu tava cortando a comida pra fazer no outro dia que era mogotó que ele queria comer, né? Aí disse assim, eu disse, mas o que era, bem, que você queria? Disse, não, pra nós ir lá na rua. Aí ele ficou assim, conversou com ela e disse assim, ai, Holanda, agora amanhã vai virar Maria Gasolina, porque agora onde eu ir no carro ela vai. Ela começou a sorrir, aí ele disse assim, então tá bom, você fica. Aí ele disse, não, mas você tá ocupada? Você fica e eu vou. Assim que ele disse, aí tá bem. Aí todas as vezes ele chegava, dizia, bora ali, eu não dizia não, a gente
deixava tudo aí, ele saía. Nesse dia ele disse, vamos embora. Depois ele disse, não, você fica e eu vou. Aí ele saiu. Aí quando ele saiu, ele ia pegar o carro. Ele só pegou, nem tirou o carro da garagem, só pegou a moto e saiu. E quando foi mais 6h40, eu estava tomando banho, ele liga. Aí meu neto caiu, que atendeu, disse, vó, tá banhando, vô. Aí quando eu saí do banho, ele disse assim, vó, tava ligando. Eu fui e liguei pra ele. Vem que tá ligando pra mim? Disse, não, era pra dizer pra você. Já tô indo pra casa. Aí eu disse, tá bom. Aí ele começou a falar, desliga o telefone. Eu disse, não, desliga você. Aí ele foi, desligou, né? Nós não tínhamos falado. Aí eu fui pra dentro do quarto trocar minha roupa. Quando eu fui dentro do quarto, a Merinda liga. Agora aí, você tá em casa? Eu digo, tô. O nego já chegou, ela disse, eu disse, dá não, meu bem, tá pra chegar. Ela disse, ô minha filha, tem uma coisa pra te dizer, mas não te assusta. Quando ela disse, parece que aquilo ali parece que eu subi do chão. Aí eu fiquei parada, ela esperou ela conversar. Eu nem disse pra ela nem que ele estava no carro, se era na moto, nem disse nada pra ela, só escutei o que ela falou. Mas tá bom, minha filha. Aí essa mesma hora eu botei o telefone e saí correndo aqui. Aí meu cunhado ali, ela estava lá na porta, todo mundo de braço cruzado olhando pra mim. Todo mundo sabia que ele tinha morrido, eu não sabia. Eu pensava que isso ia dar uma coisinha, sabe? Que eu ia encontrar meu marido vivo, mas infelizmente, quando eu cheguei ali em frente, descendo ali do Dr. Hildo, naquela descida ali daquele restaurante que tinha ali, que eu olhei lá pra Vila Fenda e eu disse, meu Deus, não foi só uma coisinha, foi uma coisona. E quando eu cheguei lá, que eu saí correndo, desci do carro, saí correndo, aquela multidão de gente, eu não via ele, eu fiquei desesperadinha. Quando eu consegui ver ele, que eu vi ele assim, deitado, um monte de gente ao redor dele, eu fui chegando perto, uma pessoa chegou, dona Olga, disse assim, ô minha filha, não vai. Eu disse, por que, dona Olga? Seu neném já tá morto. Pronto, nessa hora que ela disse, quando eu dei coisa de mim, eu tava no hospital. As meninas passando álcool em mim, aí me encheram de remédio, aí pronto, eu não sei mais de nada. Porque quando eu cheguei aqui, foi hoje eu vou chegar. Eu olhei aqui na porta de Catarina do PP, pra cá era só gente e carro. Mas tinha tanta gente que eu só olhei assim, entrei, eu tava dopadinha, eu sabia o que estava acontecendo, né? Então essa história é uma coisa muito difícil pra gente assim aceitar. Aí eu fui sofrer durante 3 meses, eu fui sofrer sem saber o que estava acontecendo, assim, eu sabia que ele tinha morrido, mas tinha aquela coisa que estava me apagando quando por dentro. Aí eu fui um dia, eu disse para meu cunhado que eu estava tão ruim que eu não estava conseguindo dormir, eu não estava conseguindo comer, aí minha nora ficava fazendo mingau para mim comer, eu não conseguia comer, aí eu fui desmanchando, eu quero hospital, eu fui lá, cheguei lá, falei com o médico disse, contei o que estava acontecendo para mim, com ele, né, que tinha acontecido comigo, eu tinha perdido meu marido num acidente, estava com 2 meses, 2 meses e 8 dias, perdi minha mãe. 2 meses e 8 dias, perdi minha mãe. Aí ele só mandou eu tomar AS. Aí aquilo ali, parece que aquilo foi abrindo dentro de mim, sabe? Mas tava aquele sangue preso, aquela coisa. Aí que ele começou a abrir aquela coisa de mim, eu comecei a chorar. Então eu fui acordar e viver tudo que eu tava vivendo, a realidade que eu tava vivendo. E até hoje eu vi essa realidade. A vida não foi fácil. Não tá sendo fácil ainda. Tá com 8 anos, mas nunca me recuperei assim das coisas das dívidas, das coisas que... Aí veio a dívida do carro, eu como fui ser fiadora, né? E aí eu tive que fazer o empréstimo, aí eu vivo com essa preocupação de meu dinheiro só um pouquinho por causa desse empréstimo, porque meu filho não estava trabalhando, de onde eu fui tirar era desse lado que eu tinha. Aí eu chamei 2 filhos meus, porque os outros não queriam para fazer empréstimo, eu chamei o Preto e o Valdeir, que é o Dom. Chamei ele, meu filho, eu quero conversar com vocês. Não, está acontecendo isso, a pressão do carro está atrasada, 2 prestações. O dinheiro não está dando para comprar alimentação, meu remédio, as coisas, pagar nota de energia. Então eu quero que vocês me apoiem para me fazer um empréstimo, porque eu tenho que pagar esse carro. Porque a doutora Helena, eu conversei com ela, ela disse que eu tenho que pagar, porque eu fui ser a fiadora, porque se eu não tivesse assinado, o banco tinha pago. Mas como eu fui assinar, eu tinha que pagar. E aí muita gente procurou se eu queria vender o carro. Eu disse que não, porque era uma coisa que ele lutou tanto para construir. Aí eu me desfazia daquilo na mesma hora. Aí eu me senti mais para me desfiz da moto, aí eu vou me desfazer do carro. Não, aí eu fiz esse empréstimo, e hoje estou passando dificuldade por isso, sabe? Mas eu estou feliz porque eu paguei o carro está aí. Eles não têm cuidado, infelizmente, que um pega, outro pega. Sabe que coisa que todo mundo pega não é fácil. Então, a situação é essa. Então, até hoje eu estou passando dificuldade na minha vida. Para não conseguir arrumar minha casa, que o sonho dele era comprar o carro para nós trabalhar e a gente estar nessa casa e pagar o carro. Porque se estivesse aqui nas casas arrumadas. Mas, algum minuto, a senhora se arrependeu de ter feito aquela loucura e fugir
o Nego. Jamais. Na adolescência foi difícil. Mas depois que eu fui amadurecendo, a partir daqui nós vamos para a igreja, a nossa vida foi melhorando 100%, sabe? Porque assim, ele gostava muito de andar, e eu ficava com ciúme, eu não acreditava no que ele dizia, e teve uma traição também no meio, e aí a confiança acabou. Mas depois do momento que ele foi para a igreja, aí a vida da gente voltou tudo normal, entendeu? A partir daquela hora que nós passamos a ir para a igreja, até um dia eu me lembro, Fatinha da Compasso, lá de cima, Dona Gorete, na hora que sua vida, mas seu nego estava melhorando, e seu nego foi embora, né? E eu me sinto o que ela me disse. Então as pessoas que viam nós dois juntos, sabiam assim, da realidade da nossa vida, então ela me disse isso assim. Ela disse, na hora que a vida de vocês estava melhorando, de repente seu nego foi embora. Mas não me arrependo em momento nenhum, nesses 36 anos de convivência, os dias mais felizes da minha vida, que me faço até hoje. Por mais dificuldade que nós passamos, de entendimento, mas Deus é maravilhoso. Assim, porque quando ele morreu, meu filho já estava tudo criado, né? Todo mundo já tinha sua família. Faz uma foto para eles, o conchego do pai. Sempre quando ele estava viajando, ele dizia assim, vocês já falaram pro pai de vocês? Já não, liga pro pai de vocês. Aí dizia assim, eles estavam falando comigo, não, eles não ligaram para mim. Aí eles ligaram sempre para mim, eu digo, eu falo pro pai de vocês. Então assim, porque sempre eles cresceram assim, é mais que ele corre comigo, os meninos, né? Então assim, mas eles sentem falta de pai. De vez em quando, esse que chegou agora, sempre ele, aniversário do pai dele, nunca estava pra gente, porque sempre gostou de estar na folia no jogo, aí ia pra jogo, pra folia, nunca estava pra gente na hora de partir o bolo. Aí só tem uma foto que ele tá, que ele mandou revelar, tá na casa dele. Então, às vezes assim, ele fica assim, pensando assim, quantas oportunidades eu perdi com meu pai, né? E o meu filho mais velho disse assim, mãe, a senhora tá certinha aqui, a senhora toda ligava pra ir, a senhora tava com ele. Então eles veem meu sofrimento hoje, 2 dias só. Então eles sabem que o pai deles faz falta para eles, faz para mim, principalmente. Agora eu vejo que a senhora está certinha, que quando a senhora estava certa com o papai, um dia o papai ia levar a senhora. Às vezes estava por aí, nós largávamos tudo e ele tirava nós dois. Todo mundo para trás se virava. Então assim, ele sente muita falta do pai dele. Ele sente, principalmente o Vandico e o Preto. O Preto era assim, às vezes quando ele conversa comigo, ele fica triste. Então assim, eles tudo sentem falta do pai dele, tudinho. Principalmente Yolanda. Não, Yolanda é mais nova. O legado de Nengo do Cariongo. Ficar na memória, como ele falava da música dele, ele tem uma música assim, vai ficar na memória. Eu disse assim, bem, você vai fazer a coisa da memória, quem vai fazer a sua história? Ele disse, quem ficar para trás faz. Um dia eu conversei com ele, a gente tentava falar da vida e da morte. Aí você estava ali na frente, às vezes você estava lá me lembrando assim, como se ele estivesse aqui do meu lado. Ele tentar conversar e disse, Maria, a gente não pode só falar da vida, falar também da morte. Aí ele disse assim, aí começava a falar as coisas assim, mas bem, você faz a história dos outros, ele fez a história de Felício, falou alguma coisa de outras pessoas que já faleceram também, lá do outro lado do Rio, pessoal da comunidade, né? Eu não lembro agora o nome. Só que assim, eu dizia assim, quem vai fazer a sua? Quem ficar para trás faz. Assim, porque ele tem uma música que ele fez, a igreja vai ficar na memória. Quem tem essa música, acho que é Iraque, eu até pedi para mim, e a Yolanda me deu essa música, para mim passar que eles iam fazer a abertura do festejo, né? E o bispo vinha e eles queriam fazer a homenagem com esse cântico que Nengo fez, vai ficar na memória. Falando das comunidades, dos padres, das irmãs, né, que iam passar na nossa comunidade, as freiras que já conviveram com a gente, que trouxeram trabalho para a comunidade, e aonde a gente, naquelas missões, a gente está sempre aí na comunidade de Oiteiro, de Mata, a gente ia, passava 2, 3 dias, eu, ele, as irmãs que vinham. Então assim, Nengo, para quem não conheceu Nengo foi uma pessoa que só deixou coisas boas. Nem só na família, mas por onde ele passou. Que quando no dia que ele faleceu, as pessoas disseram, teve umas pessoas que disseram assim, seu Nengo passou deixando só mensagens boas, como se ele estivesse despedindo. Teve uma menina lá do Céu Azul, o nome dela é Lidiane, e ela disse, dona Gorete, eu queria tanto lhe ver. Depois que eu estava com 6 meses, a gente foi embora lá na rua, nós fomos lá na praça, né? Ela foi lá na praça, ela contando assim, como se ele deixou um recado para a menina me dizer, como se ele soubesse que ele não ia mais me dizer, sabe? Então, como alguma coisa ela me disse, ela não conseguiu mais falar, chorando, e eu também fiquei ruim. Aí dizendo assim, que ele disse que era para ela dizer que ele sempre me amou, sempre ia me amar. Assim, uma coisa assim, eu tinha esquecido de falar isso para vocês. Eu fico assim, emocionada com o que a menina me disse. Até hoje eu não consegui mais encontrar ela assim para nós conversar, para ela me dizer
o resto das coisas que ele deixou. Concluiu o que ele falou. Eu sei que ele falou uma coisa assim boa para ela me dizer, sabe? Como que ele já soubesse que ele não ia mais ter a oportunidade de me dizer, entendeu? E é assim, Nengo, ele foi uma pessoa representante da comunidade, era um líder de comunidade, era uma pessoa mesmo responsável pelo trabalho da igreja, para levar a palavra, onde fosse preciso ele ia, em qualquer comunidade precisar, Nengo, hoje está precisando de tudo, para celebrar aqui na nossa comunidade, levar a palavra, ele não dizia não, ele estava ali presente, em casa, se ele tinha uma coisa para fazer, ele estava aqui, não, mesmo sentindo às vezes que já estava sentindo problemas de saúde, deu AVC, deu um problema sério que ele foi 6 meses aí sem poder andar, os meninos todos viajando, quem cuidava dele era eu e o irmão dele lá, o Venâncio, eu que cuidava da raio de um lado e ele carregava do outro, nós ia para São Luís, nós ia para Patapé Cruz, resolver negócio de dinheiro dele, essas coisas, aí nós ia com ele, então aí ele passou um mês assim, sem poder assim, fazer nada, sabe? Depois deu uma crise de coluna, passou um mês também. Depois ele tomou um suco de acerola, emagreceu 6 quilos. Deu um problema no fígado, que ele passou por uma semana sem comer nadinha. Entendeu? Então assim, depois ele faleceu numa coisa assim que a gente nem imaginava assim. A gente não sabe o dia de amanhã, só Deus sabe, né? Então o Nengo, para quem não conheceu o Nengo do Cariongo, que como era Valdemar Muniz, o nome dele, mas todo mundo conhecia por Nengo do Cariongo, né? Quase ninguém conhecia ele por Valdemar Muniz. Nengo, eu sempre procurei para ele assim, bem, por que chamam você de Nengo? Aí disse, não, porque o irmão dele, que é o mais novo, aí chamava ele de Nengo, pequenininho, né? E começou esse apelido de Nengo. Aí por Nengo ficou, aí todo mundo chamava só Nengo. É apelido, o irmãozinho dele, o caçulinha, né? Aí chamava ele de Nengo. Aí por Nengo ele ficou. Aí sempre procurei para ele assim, por que esse apelido de Nengo, se seu nome é Valdemar? Aí então é assim, uma pessoa que era uma pessoa mesmo, né, porque não está mais aqui não, no nosso meio, mas não sabe que espiritualmente ele está aqui, gostando de você estar aqui entrevistando, falando dele, da história dele. Depois que ele morreu, ele deram esse título de cidadão sarritense. Esse Tim, ele deixar aqui para mim. Depois, assim, ele tinha assim, um sonho de estudar, ele sempre dizia assim, que ele queria estudar para ser um detetive, sabe? Porque ele era muito... que ele curioso, assim, que ele botava na mente dele, ele lutava até saber assim, o resultado das coisas, sabe? E ele sempre dizia assim pra mim, Maria, se a gente recebe um tapa na face, como diz a leitura, né? A gente não dá outra, a gente recebe no silêncio. E no silêncio Deus mostra tudo pra gente aqui na hora, a gente não deve ser violência, gera violência, né? Então eu convivi com ele assim, esses anos todos, de 63 anos, de casado, né? Eu aprendi isso com ele. Tem muita coisa que eu só fico calada, sem ter com quem desabafar. Às vezes eu fico no meu canto chorando, peço meu joelho no chão, fazendo minha oração, e converso com Deus. Ele vai me mostrar meu coração, o que eu devo fazer. Por quê? Ele sempre me dizia isso. Então vamos buscar Deus, que Deus mostra pra gente. Então ele era essa pessoa assim, que ele tinha vontade de terminar o estudo dele e ser um detetive. Ele tinha vontade de fazer isso aí, sabe? Tudo que ele dizia assim, eu vou fazer, eu consigo, ele fazia, sabe? Se ele dizia assim, eu vou fazer aqui e dá certo, ele fazia. Teimava até dar certo. Nossa, as músicas dele, ele lutou, ele passava horas, noites e noites escrevendo, aí não dava certo, ele rasgava aquela folha, tornava, escrever, ele cantava aí, Maria vem aí, tá boa? O vídeo tá bom? Não, o vídeo tem que mudar. Aí ele ia mudar. Aí eu até conseguiu gravar essas músicas. Ele sabia tocar algum instrumento? Violão. Infelizmente o violão dele não deixaram acabar, eles me mandavam reformar. A relação de Nengo com a sua filha Yolanda e uma história de amor. A minha relação com ele era assim, graças a Deus, muito bem, né? Muito bem, um bom pai, exemplar, apesar da gente não ter muita condição, mas nunca deixou faltar nada pra gente. Sempre batalhou muito para que a gente nunca fizesse nada de errado, aconselhava quando era preciso. E chamava atenção também quando era preciso, né? Porque pai é pai, né? A gente nunca vai ver o filho da gente fazendo coisa errada e não vai chamar atenção. E ele fazia isso com a gente, tinha muito orgulho dos filhos. Quando faleceu tinha apenas 13 netos, que tinha muito orgulho desses 13 netos. Mas enquanto teve vida era um exemplo de pai, de avô, de irmão, que tem os irmãos também. E o que ele podia fazer pelos outros, ele fazia. Graças a Deus, deixou um bom exemplo, não só para nós, mas para a comunidade inteira de Santa Rita, como ele é bem conhecido.
Até hoje, quando a gente ouve falar, nunca ninguém falou mal dele, porque o que ele podia fazer, ele fazia para os outros também, não só para da família, né? Mas o que ele podia fazer, ajudar, ele sempre fez. Então hoje a gente tenta seguir o exemplo dele. Por mais que a gente também não tenha muita condição, mas a gente tenta seguir o exemplo, porque foi um bom exemplo que ele deixou para nós como filhos e para todas as comunidades, né? Então eu agradeço muito pelo pai que eu tive, apesar de eu ter passado só 27 anos com ele, mas foi muito bem vivido, queria mais, mas Deus não me permitiu, precisou dele antes, né? Mas assim, o que eu tenho para falar dele é só coisas boas. E aí o avô dele todo dia cheirava de manhã, ele dizia, meu filho tá crescendo, eu botava assim pra medir ele. Ele dizia, eita, cabocão. Esse daí que é o cabocão. Esse é o cabocão. É o famoso cabocão dele, que tão grande, Era que ele sempre foi xodó do avô pequenininho. dele. Não sei porquê, que tem muitos da família que são pequenininhos. Aí pra não chamar de caboclo, chamar de cabocão. E assim é até hoje, vai morrer com ele, né, Calma? É o apelido que ele mais gosta, é o que o avô dele deixou pra ele, de cabocão. Eu como filha, eu sempre vou levar comigo um conselho que ele me deu. Eu tava passando por um momento difícil, quase começo de depressão. Ele disse, Yolanda, dá tempo ao tempo. Então aquele conselho que ele me deu nesse tempo serve pra mim até hoje. Quando eu tô passando por um momento difícil, aí eu sempre me lembro quando ele disse, Yolanda, dá tempo ao tempo. E isso eu deixei passar, aconteceu quando ele faleceu também, porque como eu pelo menos era mais apegado com ele do que os meninos, e eu me vi num momento tão difícil quando ele faleceu, que eu não sabia o que fazia. Aí tinha vezes pegava a Bíblia e ia ler, me lembrava daquele momento, às vezes eu via na Bíblia as coisas que a gente não podia fazer mais devido ao falecimento dele, e aquilo ali me entristecia. Conversava com alguém que entendia mais da Bíblia do que eu, e as pessoas me explicavam o porquê daquilo ali. Então hoje eu aceito a morte dele, e assim, no dia do falecimento dele, eu tinha passado antes lá do que ele. E eu pensei, por que não comigo? Por que aquele cavalo não apareceu para mim e deixar meu pai vivo? Mas eu acredito que tudo que Deus faz é certo. A gente tem que acreditar que tudo que Deus faz é certo. Na hora eu pensei, eu não era a única filha que estava perdendo um pai naquele momento. Eu não era a única que estava passando por aquele momento. Nós todas temos que passar por isso. Infelizmente, foi uma certeza que Deus deixou pra gente, é a morte. Então a gente tem que se apegar a Deus, crer nele, porque tudo que ele faz é bom. Muitos disseram assim, talvez se ele tivesse sobrevivido, ia acontecer coisa pior, dele ficar aleijado em cima de uma cama, que eu também não queria isso pra ele. Então a gente tem que aceitar tudo que Deus faz. Eu sei que ele está num bom lugar, que para isso ele trabalhou. E ele sempre dizia assim, que ele não queria ficar prostrado, ele sempre queria que ele, se acontecer alguma coisa com ele, para ele morrer logo, para não dar trabalho. Ele dizia assim, trabalha bem, trabalha para ninguém. Disse, Maria, isso é que eu não quero para você, para ninguém. Isso aí, uma pessoa que está prostrada morre e quem está cuidando morre também. Porque assim, ela mesmo já disse numa missa que teve, que ela sempre foi mais do menino, que é o que a gente vê. Ela sempre mais do menino e papai era mais meu. Mas Mas é uma coisa que eu sempre cresci assim, né? Eu sinto tanta falta dele, mas eu sei que eu tenho ela sempre aqui, né? Peço a Deus que não leve, porque nos meus pensamentos, quando eu pensava em perder os dois, aquilo ali pra mim, a gente, quando eu imaginava que eu sentia uma dor tão grande no meu coração, e no dia do acidente dele, eu tava aqui, foi como eu tô dizendo pra vocês, que eu passei antes, porque não o cavalo apareceu pra mim, que eu fui na Santa Teresa, ela disse, Alana, tu vai na Santa Teresa? Eu disse, eu vou, mãe. Ele disse, então compra um mocotó que teu pai quer comer o mocotó amanhã. Quando ele chegou, ele deixou a moto bem ali, que era a casa da mãe dele, ele botou a moto assim, pra entrar, pra deixar a moto dentro de casa, pra sair no carro. E ele veio aqui, quando ele chegou, a mãe tava cortando o mocotó, ele disse, Maria, você não vai? Mamãe disse, não, eu não vou. Ele disse, você já comprou o mocotó? Ele disse, a Alana foi na rua e trouxe. Ele disse, Maria, então você fica, eu vou. A última coisa que eu escutei meu pai dizer foi isso. Então, Maria, você fica, eu vou. Aí fui pra casa, tava fazendo uma carteira que era pra nós todo mundo nesse dia. Aí meu mais velho chegou e disse, mãe, aconteceu um acidente com o vovô. Aí nessa hora me faltou o chão, disse, meu filho, quando acontecer algum acidente com o teu avô, tu não me diz assim de uma vez. Choque, né? Aí peguei, me sentei na cadeira, fiquei. Aí foi aquela agonia. Aí chegava um, perguntava se nós já sabia. Aí eu pensei que os meus irmãos não sabiam, né?
Aí eu disse pro meu marido, vai lá na Santana de Zepador, aconteceu um acidente com o papai. E ele foi pra lá, e a moça da Oliveira, Ineuda, disse, nego morreu. Eu disse, olha, Ineuda, não diz isso. Ela disse, não, ele não morreu não. Eu não sei quem foi que chegou, eu não me lembro. Eu não sei quem foi que chegou que disse que ele tinha falecido, eu me joguei no chão. E todo mundo já tava pra lá. E quando meu marido chegou lá, a cunhada do meu irmão disse, nego morreu. Aí quando ele chegou, ele me achou no chão. Assim, eu não tenho, como eu tive um problema de começo de trombose, apagou muitas coisas da minha memória. Mas as coisas que eu ainda me lembro dele, que ele era uma pessoa que lutava muito pelos direitos dos povos, não só pelos direitos dele, porque todo mundo conheceu meu pai como lutador das intervenções alheias, né? Não das deles. Lutou por terras, por viadutos, tudo ele conseguiu, graças a Deus. Então, assim, tentou ser político, mas como muitos disseram, talvez se ele se elegesse, ele ia ser mais na frente ser chamado ladrão, porque ele só não podia lutar contra um prefeito que era contra o partido dele. Então, eu acredito que ele foi uma boa pessoa, não só para nós da família, mas por todas as comunidades de Santa Rita. Fez o que pôde, pelo bem das pessoas. E a gente sempre vai lembrar dele assim, uma boa pessoa que lutava pelos direitos, não só dele, mas pelos direitos de todos. Porque ele era um católico muito interligado nas coisas de Deus, lutava pela justiça, sempre fazia o bem a quem podia. Então eu acredito que fez o que pôde, tentou fazer muita coisa, ainda que ele não queria fazer muita coisa, que eu sei que ele queria, mas que a gente tem esse bom exemplo dele para sempre. Um bom pai, um bom político, apesar dele não ter sido eleito, mas ele lutar sempre pela justiça das políticas, que infelizmente a gente vê que hoje nunca foi fácil, né? Até hoje nunca ninguém conseguiu. Mas eu espero que a gente leve esse bom exemplo dele para frente, siga o caminho certo sempre, independente das religiões, porque ele era um católico, mas nunca desprezou nenhuma religião, porque todos nós que cremos em Deus somos filhos de um pai só. Então a mensagem que eu deixo para todos é essa. Lutem sempre pelos direitos, não só seu, mas pelos direitos dos outros, que era isso que ele fazia. Assim, eu só tenho a agradecer a Deus por esses 36 anos de vida que nós vivemos juntos, né? Passamos muito difícil, mas graças a Deus superamos muitas das coisas. Vivemos esses anos, hoje faz falta para cada um de nós, da família. E a gente só tem a agradecer a Deus por ter dado e botado nas nossas vidas, a minha, dos meus filhos, dos meus netos. E para quem ouvir essa mensagem, lembrar quem foi Nengo do Cariongo, Valdemar Muniz, conhecido como Nengo do Cariongo. Uma pessoa exemplar, uma pessoa meiga, uma pessoa que tinha seu meio difícil, mas era uma pessoa mesmo de coração bondoso. Partilhava aquilo que ele tinha para o próximo. É isso que eu tenho a dizer, e agradecer nesse momento e pedir a Deus que nos dê força para nós, para a continuidade da vida, né? Que há 8 anos, mas não está sendo, a gente nunca se recuperou. E que Deus possa dar força para que a gente possa conseguir nosso objetivo daqui para frente. Mãe com filhos e netos. Nosso amor não acabou, verdade tô te falando. E cada dia que se passa, nosso amor vai aumentando. Nosso amor não acabou, verdade tô te falando. E cada dia que se passa, nosso amor vai aumentando. Nosso amor vai aumentando através de nossa amizade. Eu te amo e tu me amas, e só é felicidade. No momento em que me deito, quando vou me levantar, dormindo ou acordado, tenho amor para te dar.